noite, a senhora está me ouvindo, doutora? A senhora consegue me ouvir? Aquele que começou aqui. Tudo bom? A senhora consegue me ouvir? Ouvindo ele. A senhora Mas consegue me olha, ouvir, doutora? ótimo. Agora sim. Tá me ouvindo? Ok. O Tá me ouvindo bem? Cláudio vai participar? Sim. Ok. Tudo, né? Sim. Deixa eu ver. E agora? Pra cá, né? Pronto, voltei. Ok. Olha, eu mandei o endereço para os teus colegas. Tudo bem, Hernani? Tudo bem. A gente já vai entrar, tá, doutora? Tá, joia. Tá tudo ok a imagem? Tá, perfeito. Tudo ok, viu? Certo, certo. Depressão. Quando tu quiser fazer a foto, pode fazer, Hernani. Já vamos entrar ao vivo, viu, doutora? Tá bom. Tá, joia. Já estamos ao vivo, já estamos ao vivo, tá? Boa noite, doutora Sulama. Tudo bom? Boa noite, Hernani. Tudo ótimo. Boa noite a todos que estão aqui conosco, nos assistindo nesse momento. Certo, olha, só lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, também pela rádio web, Rádio BDC, né? Que é www.radiobdc.com.br. Também você pode baixar o aplicativo, que aí você baixando o aplicativo, você ouve a live, né? Com o aplicativo lá no cantinho, não atrapalha os outros, os outros aplicativos que você estiver mexendo. Em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez, tá, doutora Sonama? Sua participação aqui conosco. Dizer que é sempre um prazer estar com o nosso espaço aqui aberto para a senhora poder levar alguns esclarecimentos, né? Mais informações para as pessoas que estão passando esse momento tão difícil, que a gente já passamos de 90 dias, né? O último dia 17 fez 90 dias que a gente que nós estamos em quarentena. Acredito que tem muita gente que está estressada, tem muita gente que está ansiosa, tem muita gente que, inclusive, pode estar passando por primeiros sintomas de depressão, né? Então, é isso. Mais uma vez, você que está ouvindo, que está assistindo aqui conosco a nossa live, se puder, dar um like, né? Dar uma curtida na nossa live e também se inscrever e ativar as notificações, que toda vez que a gente for fazer uma live, você vai receber a notificação e vai participar conosco ao vivo, tá? Lembrando que próxima quarta-feira a gente vai estar fazendo uma live, viu, doutora? Inclusive a senhora está convidada a assistir conosco, que é uma Com live que a certeza. gente está dando oportunidade para os candidatos de primeira, que vão tentar a primeira vez um pleito, né? Os pré-candidatos, né, a vereador. Então pretendo Sim. entrevistar todos os vereadores, mas eu vou começar pelos primeiros, né? Pelos que estão indo pela primeira vez, os mais novos, que estão indo em primeira viagem aqui para a gente poder entender tudo isso. E eu creio que mais lá próximo da disputa, né, do pleito, a gente consiga e também entrevistar os que já têm mandato, que estão lá concorrendo à reeleição. Aí dentro no meio também a gente vai fazer entrevista com os que já estão tentando várias vezes e nunca conseguiram, ou já foram vereadores alguma vez e estão tentando novamente. Então, mas seguindo o cronograma de que a gente vai começar entrevistando os que estão indo, como se diz no popular, são os marinheiros de primeira viagem, né? Então a senhora está convidada a assistir conosco, tá? Mais uma Tá vez, boa noite, certo. doutora. E deixa eu ver se o Cláudio já chegou por aqui. Ainda não, né? Então, vamos iniciar
a nossa live. Fique à vontade, doutora, para falar de depressão, né? Hoje a gente vai falar de depressão, né, doutora? É um problema que Isso. afeta muitos no mundo inteiro. É um problema recorrente, né? Que inclusive a gente tem casos de que a depressão leva até ao suicídio, né? Que é o nível máximo que a gente chama da Sim. depressão. E é um comum, quem que não tem um familiar, né, o que já pelo menos já teve, que passou por esse problema, né, ou então a própria pessoa, né, que já teve depressão e hoje conseguiu superar. Boa noite, doutora, fique à vontade. Boa noite, Hernani. Boa noite a todos vocês que estão participando aqui conosco. Eu queria primeiro também lembrar que a iniciativa do Simproecema, e eu acho que é assim, muito significativa, muito importante de estar levando um pouco do que é a saúde mental. É, a gente já precisava ter um cuidado com saúde mental antes da pandemia, e eu acho que agora, nesse período de pandemia, a gente precisa ter um olhar ainda mais cuidadoso para como que vai a nossa saúde mental. Então, eu queria mandar, assim, um abraço a todos os professores, a todos os docentes, a todos que estão aí conectados com você, Hernani, com a Isso. EBDC. Obrigado por ter lembrado, que a gente fica na empolgação aqui da live, viu, doutora? Acabei. Mas agradecer também aqui o pessoal do sindicato que escolheu o meu canal, né? O canal Web BDC, para a gente poder levar essas lives informativas para os professores, né? Escolher o canal para comunicar com os professores. Então, como a gente vem falando nesses nossos encontros, nessas lives, a gente trouxe dessa vez mais um problema de saúde mental, mais uma forma de adoecimento de saúde mental, porque a gente sabe que a informação é algo assim essencial para que as pessoas possam buscar um cuidado, né? E aí a gente vai começar falando, eu queria até antecipar para vocês que estão participando aqui conosco, que durante a live eu não olho as mensagens, mas o Hernani, ele traz as dúvidas para a gente, e depois eu sempre dou uma olhada aí nas mensagens que vocês deixam, tá? Então, vocês podem mandar as suas dúvidas, e a gente, à medida do possível, a gente vai respondendo. Então, para a gente falar sobre depressão, eu acho que primeiro a gente precisa falar do que é tristeza, né? Falar de uma forma breve, e quando a gente fala de depressão, hoje em dia se tornou algo tão popular, apesar de muito rodeado de preconceito, e todo adoecimento mental, as pessoas costumam dizer, fulano está com depressão. Então, assim, se alguém começa a apresentar algum tipo de alteração do comportamento, do humor, se alguém começa a sentir alguma coisa que está para além daquilo que é da rotina, que era o comum para a pessoa, as pessoas já dizem, fulano está com depressão. Pode ser uma coisa mais grave, pode ser uma coisa mais simples, mas de alguma forma ficou um pouco banalizado o nome depressão, e as pessoas muitas vezes elas colocam que alguém está com depressão ou que a própria pessoa está com depressão, e que na verdade a gente, quem tem um pouco mais de acesso a essa entendimento do que é a depressão, do que são os sintomas, vai identificar que isso não é depressão. É um outro tipo de adoecimento psíquico, mental, mexe com as emoções da pessoa, mas que, no entanto, não é o nome mais apropriado e nem o cuidado seria para a depressão, porque cada tipo de patologia, de adoecimento psíquico, a gente vai precisar de determinados cuidados, né? Então, assim, se a gente for falar de depressão e tristeza, na depressão as pessoas elas vão se sentir tristes, o humor vai ficar afetado, mas nem toda tristeza é uma depressão. Acho que a gente precisa ter esse cuidado para não banalizar de que fulano, por exemplo, brigou com o namorado, brigou com o marido, teve um conflito familiar, ou está triste porque não passou no vestibular, e aí a pessoa já diz, fulano está com depressão. Não necessariamente. Fulano está triste porque queria muito alguma coisa e não conseguiu naquele momento, tá? Mas isso, passado pouco tempo, a pessoa vai retomando a vida, quem não passou no vestibular vai voltando a estudar, os casais fazem as pazes ou se separam, e cada um vai seguir um caminho. Mas, assim, a tristeza em si, ela é um sentimento normal. Agora, a intensidade, o conjunto de sintomas que vem junto com ela que podem sinalizar um adoecimento. Mais uma vez, como eu falei, quando a gente comentou sobre ansiedade,
Agora, falando sobre depressão, é muito interessante que vocês observem o que nós vamos falar sobre os sintomas, mas que aqui ninguém vai fechar um diagnóstico. Por quê? Porque é um conjunto de sintomas, às vezes tem sintomas que eles estão presentes em vários tipos de adoecimentos, então precisa que um profissional faça essa avaliação mais cuidadosa, tá? Então, se você perceber que alguma coisa te chamou a atenção, que você se identifica com o que foi falado, o mais indicado é que você possa procurar um profissional para fazer uma avaliação mais cuidadosa, tá bom? É só mesmo para que a gente possa, esse momento para que a gente possa alertar. Então, É igual o quadro médico, né? A situação do médico, né? A pessoa não pode se medicar, sair se medicando, nem se diagnosticando. isso. Não, tô sentindo ansioso, tô com depressão, tô com distúrbio, algum distúrbio. Tem que ir no profissional, né? Da área, né, É doutor? verdade, assim, eu acho extremamente perigoso você tomar uma medicação que era do seu colega, do seu vizinho, porque fulano estava chorando muito, tomou tal remédio, e então eu estou chorando muito também, eu vou tomar tal remédio e eu vou ficar bom, ou vou ficar boa. Não, acho que, assim, precisa ter muito cuidado, né? A questão do remédio, ela é muito delicada, porque o que faz bem para mim pode adoecer outra pessoa, né? E foi para mim, se alguém prescreveu, se o médico prescreveu uma determinada medicação para mim, é porque foi avaliado ou não para você. Então, cada um de nós precisa desse olhar profissional, né? Ter muito cuidado por exemplo, eu vou na farmácia, que nem pode vender sem prescrição, né? Eu vou na farmácia e eu peço tal remédio e aí eu adquiro tal remédio, então isso é muito delicado. E aí a gente sempre pede que a pessoa passe por uma avaliação profissional primeiro, para não estar tomando remédio assim, sem justificativa, estar tomando remédio errado, às vezes nem precisa de medicação, tá? Então, quando a gente fala assim, voltando, essa questão da tristeza, ela é perfeitamente, é um sentimento que é normal. Todo mundo, em algum momento da sua vida, vai se sentir triste porque não conseguiu alguma coisa que queria, porque aconteceu algo que fragilizou aquela pessoa naquele momento, mas a pessoa fica triste e depois a pessoa segue a vida. O que acontece nesse momento de Covid? Né? As pessoas, à medida que elas sabem que elas estão, por exemplo, com coronavírus, elas vão ficar assustadas. Ou a possibilidade de vir a ter coronavírus vão deixar as pessoas assustadas. Se a pessoa recebeu o diagnóstico de que está positivo para o coronavírus, vai ter uma tristeza, às vezes vai ficar com uma perda de esperança, poxa, mas eu me protegi tanto, como é que eu peguei? Né? E vai dar aquela sensação de perda de esperança, às vezes a pessoa vai chorar, né? Ou às vezes a pessoa mesmo perdeu um ente querido, ou um amigo, ou um vizinho, alguém que gostava muito, e essa pessoa vai sofrer. E às vezes as pessoas, quando alguém sofre, vai dizer assim, olha, fulano está com depressão. Não necessariamente fulano está com depressão por conta disso. Às vezes a pessoa está triste porque está vivendo um luto, porque perdeu alguém querido. Não necessariamente luto é depressão. É um momento de tristeza em que a pessoa precisa viver, e em outro momento a gente vai falar mais rápido, mais profundamente sobre isso. Então, nesse momento do coronavírus, a gente percebe que teve uma interrupção no fluxo das coisas. Então, a gente estava vivendo de uma certa forma, tinha os planos para as nossas vidas e, de repente, isso tudo foi interrompido, né? E isso geralmente causa uma sensação de impotência na nossa vida, tá? Isso causa um estresse que é significativo, mas não necessariamente abala a gente, fragiliza. Algumas pessoas vão usar esse momento para poder reorganizar a vida, rever refletir, rever o que está acontecendo, e outras pessoas não. Outras pessoas já vão sinalizar algum tipo de adoecimento. Só um segundo, gente. Desconecta aí. Tá, e aí o que acontece? Quando a gente está falando de depressão, a gente está falando de um adoecimento. A gente costuma olhar muito para o adoecimento do corpo e a gente muitas vezes se esquece dos adoecimentos relacionados às emoções, né? E aí o que acontece? A gente vai para a academia, cuida do físico, faz um acompanhamento com o nutricionista, cuida da nossa alimentação, e muitas vezes a gente vai se esquecendo de cuidar de algo que é fundamental, que é da nossa saúde emocional. E isso, quando a gente não faz, isso vai trazer consequências para a nossa vida.
Então, assim, para a gente falar um pouquinho dessa história da depressão, pelo menos 50% dos estados depressivos, eles têm como porta de entrada a atenção primária, né, de saúde. Mas o que que acontece? A maioria das pessoas, desses 50% de pessoas que vão para a rede primária, para os postos de saúde, eles muitas vezes eles não têm um diagnóstico adequado para a sua patologia. Então, assim, muitas vezes eles chegam com queixas de outros tipos de adoecimento e passa meio que despercebida essa questão da tristeza. Lógico que a gente tem alguns profissionais que eles vão ser bem cuidadosos e vão conseguir fazer os encaminhamentos para os serviços adequados, mas, no entanto, a gente sabe que um bom número dessas pessoas vão ter um estado mais agravado, porque nem toda depressão leve ela vai ser identificada no tempo adequado. Uma outra coisa que eu estava me lembrando é que, assim, já há muito tempo, há pelo menos uns 10 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde, ela já colocava que em 2020 a depressão seria a segunda maior causa de incapacidade social. Pois é. Ela só não Estamos... contava, né, ela só não contava com mais esse agravante da pandemia, né? Pronto, mas esse agravante. Então, tem muitos estudiosos, Hernani, caros participantes, que eles têm colocado, inclusive, mais, que nós temos essa onda de coronavírus. Depois que isso passar, existe uma possibilidade muito grande de que outras pessoas com os outros acometimentos, com os outros adoecimentos, eles estejam, assim, indo em grande escala para os serviços de saúde. Por exemplo, hoje a demanda ela está em torno de coronavírus. As pessoas adoecidas de coronavírus, elas vão buscar os serviços de saúde e as outras pessoas, elas têm se resguardado mais e não buscado esses serviços justamente por conta de adoecer. Então, tem algumas pessoas, inclusive em tratamentos a longo prazo, que elas não estão nos serviços de saúde nesse momento porque elas estão muito preocupadas de ir e de serem afetadas. Então, se fala dessa primeira onda, essa segunda onda seriam, por exemplo, as pessoas que elas têm alguma doença crônica, algum tratamento de saúde a longo prazo, e isso não tem sido feito. Então, no segundo momento, os hospitais, os serviços de saúde, eles vão estar muito mais... A perspectiva é que eles estejam muito mais cheios por conta dessas outras pessoas. Por exemplo, quem deixou a diabetes descompensar, quem deixou a hipertensão descompensar, quem tem alguma doença autoimune grave, quem precisa fazer acompanhamentos regulares por cuidados de saúde. Então, e uma terceira onda, que seria justamente quando nós vamos, que a gente espera que seja o mínimo possível, mas em outros países isso já está acontecendo, nós vamos receber uma gama de pessoas com adoecimentos mentais, com adoecimentos psíquicos. Por quê? Porque muita gente começa a apresentar agora. A gente já tem na clínica várias pessoas com depressão, com ansiedade, com transtorno de estresse pós-traumático, mas, no entanto, a perspectiva, infelizmente, é de que isso venha aumentar muito mais, tá? E é algo muito preocupante. Um outro detalhe que é interessante da gente falar é que entre homens e mulheres, as mulheres elas são mais afetadas pela depressão, mas, no entanto, quando os homens eles são acometidos de depressão, isso se torna um tanto mais delicado, né? Justamente, muitas vezes, até pela ideia de impulsividade, pela ideia de que não vou dar conta das coisas, e isso traz uma série de consequências, né? E aí, como você falou, no pior dos casos, a gente sabe que a depressão ela pode levar algumas pessoas ao suicídio, isso é muito sério, mas, assim, talvez a parte boa da história é que a gente pode prevenir. Se as pessoas elas estiverem melhor informadas, orientadas, se as pessoas buscarem se conhecer um pouco mais, a gente consegue prevenir que muita gente chegue a um estágio moderado, a um estágio grave, e que na depressão leve a gente consegue fazer isso com bem mais tranquilidade, tá? Então, a gente sabe também que muitas pessoas elas deixam de buscar os serviços de saúde, os acompanhamentos psicológicos, as consultas com os psiquiatras, justamente pelo preconceito. Acho que o nosso grande problema também é o preconceito. Então, as pessoas elas têm vergonha de dizer, enquanto algumas acham interessante de dizer, fulano está com depressão, mesmo que não seja, muitas outras pessoas, quando elas estão adoecidas, elas se sentem tão vulneráveis e tão frágeis que elas não querem. E aí tem algumas pessoas que ainda também
vão tentar ajudar e às vezes pioram muito mais a situação. A gente tem pessoas que vão dizer assim, no lugar de fulano de tal, eu também estaria deprimido, né? Assim, no que essa fala ajuda? Tem gente que diz assim, é porque tá indo pouco para a igreja, tá deixando de acreditar em Deus. E, gente, não tem nada a ver com a falta de amor a Deus, com a falta de espiritualidade, né? É lógico que a espiritualidade, ela ajuda a fortalecer, e é importante que se una a espiritualidade e com os outros serviços que podem dar esse suporte, com os outros profissionais, né? A gente sabe que isso é muito sério, porque tem pessoas que às vezes, assim, tem uma dificuldade de aderir, de participar do acompanhamento, justamente por conta de dizer assim, como é que eu vou se as pessoas lá no lugar tal vão dizer que eu não tenho Deus no meu coração, né? Tem gente que diz que a depressão é para quem é fraco, e não tem a ver com fraqueza. Seria muito fácil se fosse da vontade, mexe com a vontade, mexe com a volição, mas é muito para além disso, né? Se fosse uma questão do querer, a pessoa amanhecia com depressão e dormia tranquilamente, porque tinha escolhido não estar, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Inclusive, né, doutora, só que é uma coisa importante a gente esclarecer, que a questão das pessoas confundirem a religiosidade, a fé, né, com o tratamento da depressão, talvez seja um dos maiores obstáculos que nós temos hoje, né? Claro que nós devemos respeitar a fé das pessoas, mas eu acho que a questão do diagnóstico, da procura do tratamento mais cedo, eu acho que se deve muito justamente essa questão. É um obstáculo muito grande. Pelo menos eu observo isso, né? Pelo menos nos casos que eu conheço, a pessoa fica sendo influenciada, não, vai para a igreja. Aí, quando vai procurar um tratamento clínico, já está num estado bem mais avançado da doença, né? É bem lembrado, Hernani. Assim, na verdade, o que eu costumo dizer, vai para a igreja, vai sim, vai buscar Deus na igreja, mas você também tem Deus na sua casa, se quiser ir para a igreja é importante, né? Até porque você sai daquele isolamento, né? Mas é importante também, assim, que a gente saiba que, para além disso, a gente tem os outros profissionais que são necessários nesse momento, porque não é uma questão só da fé, né? A gente sabe que a fé ela é fundamental, mas está para muito além. Tem a questão da fé, da religiosidade, mas tem a questão dos outros cuidados. Eu gosto muito de trabalhar em conjunto com algumas lideranças. E às vezes a gente precisa trazer essas lideranças religiosas para perto para conseguir desmistificar que uma coisa não compete com outra. Não é uma questão de competir, de ter que estar assim, disputando um espaço, porque cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar, né? E aí eu costumo trazer essas lideranças, muitas vezes, quando necessário, para que a gente possa compartilhar. Olha, vai para a igreja, sim. Eu quero ir para lugar tal, eu quero participar de lugar tal, ok. Mas então vamos para lá e vem fazer o tratamento também, né? Se precisar de um psiquiatra para prescrever uma medicação, também traz esse psiquiatra. Eu acho, doutora, só assim, só para ficar mais claro assim, o que eu pontuei, mas no sentido assim da busca do tratamento com antecedência, né? Porque o que acontece? Às vezes, é claro que tem que ser trabalhado em conjunto, isso nem de se contestar. Eu acho que quanto mais... Eu digo assim, às vezes a pessoa deixa... É como qualquer uma outra doença. Vamos imaginar a questão hoje do coronavírus. Quanto mais cedo se procura o tratamento, a possibilidade de se tratar e ter uma cura mais rápida é melhor. A questão é, em quanto tempo que se perde a questão da pessoa que está acometida com essa doença procurar o tratamento, justamente por essas intervenções. Agora eu acho, sim, claro, como o que é o mais correto, é justamente ter a junção da fé junto com o tratamento clínico, que aí com certeza alcança um resultado mais positivo e bem mais rápido. Pois e é bem lembrado isso que você fala. Na verdade, assim, a depressão ela tem estágios, tem graus de intensidade. Então, não existe só um tipo de depressão, né? No sentido de intensidade, no sentido do quanto que ela vai comprometer a vida da pessoa. A gente tem uma depressão leve, a depressão moderada, a depressão grave,
a depressão grave com sintomas psicóticos, e aí tem uma série de situações que a gente pode pensar. Quando alguém está com uma depressão leve, essa pessoa, com o acompanhamento, com a psicoterapia, o acompanhamento psicológico, essa pessoa, muitas vezes, ela vai conseguir resolver os problemas que ela tem, vai conseguir repensar a sua vida e vai tocar a vida para frente. Quando a pessoa ela tem uma depressão leve, na depressão leve, geralmente não há necessidade de uso de medicação, né? Então, a pessoa ela ainda consegue, ela tem forças, diminuiu a força, né, a volição, mas ela ainda tem vontade das coisas, ela ainda consegue reagir bem melhor às coisas. Diminuiu, mas não está tão comprometido ou comprometida. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas elas vão fazendo isso que você disse, de demorar a buscar profissional de saúde. E aí, quando essa pessoa vai buscar, essa depressão já pode estar moderada, já pode estar grave, já pode ter alguma tentativa de suicídio, né? E a situação vai ficando o que podia ser mais simples de se resolver, com cuidado adequado, às vezes vai precisar de muito mais cuidado, de muito mais envolvimento, de medicação, né? E assim, um grande problema para as pessoas deixarem essa depressão ela se tornar moderada ou grave, às vezes é aquele impedimento, aquela coisa de não poder falar disso, de não se conseguir, não se sentir em condições de falar disso, tá? Isso de ficar escondido, da gente não falar sobre as coisas que a gente sente, isso tem um peso muito, muito forte na nossa vida, isso tem um impacto muito grande. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente procura, né, geralmente o que é utilizado pelos profissionais de saúde? A DSM, Diagnóstico de Saúde Mental, a CID-10 também, porque eles vão falar do quanto que é uma depressão leve, da quantidade de sintomas, do tempo de sintomas, então ele vai trazer uma série de variações que não necessariamente todo mundo vai precisar saber, mas é importante que eu saiba como que eu estou mudando o meu comportamento, como que isso está afetando a minha vida, né, para eu saber se eu preciso buscar um desses profissionais, tá? Então a gente que a depressão, ela geralmente vai afetar em vários contextos, ela vai afetar a vida familiar, às vezes ela vai afetar a vida social da pessoa, a pessoa que costumava ter uma vida social, agora não, que a gente está limitando as aglomerações, né? Mas assim, se era uma pessoa que costumava sair, passear, conversar com muita gente, interagir, essa pessoa começa a diminuir essa interação, às vezes em casa a pessoa começa a ficar mais isolado, mais sozinho, tem gente que diz assim, fulano está passando o dia no quarto, fulano não conversa mais com ninguém, às vezes era uma pessoa que era bem comunicativo, e aí se retrai, né? Às vezes é uma pessoa que no trabalho ou na escola, se for alguém em idade escolar, que diminui essa relação com seus colegas de trabalho, fala menos, participa menos das coisas, e a gente percebendo que isso tudo não tem a ver com nenhum tipo de causado por nenhum luto, por nada assim, e isso vai começando a insistir, a persistir na vida da pessoa por um determinado tempo. Tá? E doutora? Então, sim. Porque a senhora disse que não está vendo os comentários, né, da live, mas a gente tem Mas é porque eu... sim, eu estou aqui no YouTube sim. acompanhando, fazer algumas retificações e dizer às pessoas que estão acompanhando e estão elogiando muito a sua fala, né, sua discussão, aqui falando Obrigada. sobre a depressão, que é a Libiana, a Andréia também, o Odair Maciel, o André Almeida de Genipapo, Antônia Claudete, né? A Adriana Santos, a Edna Rodrigues estão acompanhando aqui conosco, a Ana Sandra Abreu, Ana Maria, inclusive fez umas observações aqui que eu acho importante que a senhora saiba. Muitas pessoas acham que só tomando remédio psicotrópico funciona. Aí o preconceito também é outro grande prazo a ser superado. É muito interessante a gente também sabe que que o você faça essa preconceito abordagem. a gente precisa. E quando você fala da medicação, assim, todo mundo quer uma pílula mágica da felicidade, todo mundo quer achar a lâmpada do gênio para resolver todos os nossos problemas, mas é muito além. Gente, assim, eu conheço uma quantidade grande de pessoas que por muito tempo ficaram tomando uma medicação sem fazer um acompanhamento psicológico, muitas vezes precisa de toda uma equipe para além, assim, do psicólogo, psiquiatra e outros profissionais, e por tomar medicamento,
aliviou algum sintoma, por exemplo, se a pessoa não dormia, começa a dormir um pouquinho melhor, mas, no entanto, aquilo que causou não vai ser resolvido. Um comprimido não vai dizer para a gente por que, que a gente está sofrendo. A gente vai precisar buscar isso para resolver. A gente vai precisar entender o que está acontecendo para a gente poder mudar. Tem outro comentário aqui também que foi feito, que ela fala que a família também, a própria família às vezes critica, né, a doença. Então são situações. E também que está nos assistindo é o Cauê, Mariana Campos, Salazielma Santos, Antônia Claudete e o Ray Clayton. Aí diz que a procura de um bom profissional também, logo no início, faz uma grande diferença. Então, eu acho que é justamente aquele assunto que a gente estava conversando. Mas aproveitando, doutora, eu sei que a senhora tem a sua... Não sei se eu vou lhe perguntar adiantando as coisas, mas eu acho assim, é uma curiosidade, né? Hoje, qual é a maior causadora da depressão, assim, que a gente possa pontuar? É uma ausência de alguém especial? É um jogo? É é um nível de trabalho muito grande? O que hoje leva... Hoje, se a senhora fosse dizer assim, olha, Hernani, a principal coisa, assim, dentro da minha clínica, do meu laboratório, que eu observo mais é tal coisa, que tá causando o maior número de pessoas deprimidas. O que seria hoje, se a senhora pudesse fazer essa teoria, dizer isso pra gente? Olha, Hernani, assim, essa é uma pergunta, assim, que ela pode ter uma série de respostas. Por quê? Porque o que faz fulano sentir uma depressão ou estar com depressão naquele momento é muito particular do que aconteceu com fulano, da história de vida do fulano. Eu acredito que sim, que a gente vai juntando as coisas, as experiências da vida da gente, e isso vai transformando quem nós somos, né? Às vezes a gente consegue passar por isso com mais tranquilidade, com mais alegria, outras vezes não. Mas o que acontece? Eu penso que muitas queixas que a gente percebe nos atendimentos, que a gente percebe nas leituras de artigos científicos, é do quanto que as nossas relações interpessoais, as nossas relações afetivas, elas estão muito mais delicadas, né? A gente, com o processo de globalização, a gente já vinha passando por uma fase onde os nossos sentimentos, a nossa fala, o estar com o outro já estava sendo, de certa forma, assim, fragilizado. A internet ela é muito boa, mas muitas vezes a gente coloca uma mensagem nas redes sociais dizendo que está tudo maravilhoso na nossa vida e as pessoas não estão nos vendo, e, no entanto, a gente pode estar muito deprimido, muito ansioso, com outras questões sérias e delicadas, mas a gente passa para outra pessoa aquela imagem de felicidade, né? Eu acho assim que um grande impacto nesse estar com o outro. As relações, elas têm ficado extremamente fragilizadas. Agora, para cada pessoa, a depressão, ela pode entrar por uma porta. De repente, o que pode fazer A estar deprimido, pode não fazer B ficar deprimido. Tá? Eu queria só fazer assim um comentário, porque o nome aí tá Samuel. Samuel é meu filho caçula. Acabou que eu não mudei. Então, gente, assim, eu às vezes eu não leio ao mesmo tempo da live para poder não sair do que está organizado para a gente falar, mas eu tenho certeza que o Hernani traz para a gente isso. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, mandar um abraço para a professora Andréa lá no Genipapo, para toda a equipe do Genipapo, um abraço para a professora Sandra, né, para todos do Simproecema, para todos os docentes, para todos que estão nos ouvindo. Então, geralmente essas pessoas que estão com depressão, elas vão ter essas implicações em várias áreas, em várias esferas da vida dele, tá? E geralmente a pessoa, ela vai começar a dizer assim que está se sentindo fraco. É uma fraqueza que não tem uma explicação. A pessoa não se cansou, mas, no entanto, não tem uma disposição, não tem uma energia para reagir com as coisas da vida. É uma sensação, muitas vezes eles dizem assim, eu não estou servindo mais para nada, né? Tem até alguma colocação que tem gente que diz assim que depressão é consequência natural do envelhecimento.
como se as pessoas precisassem envelhecer e ficarem tristes. Não. O envelhecimento, ele traz uma série de coisas gostosas para a vida da gente, inclusive a gente começar a viver o que realmente é importante, deixando de lado muitas coisas que às vezes a sociedade impõe, né? E as pessoas vão aceitando, né? Muita gente diz assim, com relação a sintomas depressivos, de se sentir inútil. Eu vou ficar aqui para quê? Eu vou viver para quê? Eu não sirvo mais para nada, né? É muito pesado, mas é um sentimento que abraça as pessoas de uma forma muito forte, né? Às vezes um sentimento de culpa, um sentimento de ser um fardo para a família. Por isso que é importante a família estar atenta, estar acompanhando. Geralmente, sempre que necessário e a pessoa precisa desse suporte numa depressão que deixou de ser uma depressão leve, é importante que o profissional chame essa família e oriente, né? Quem são as pessoas da rede de apoio que podem estar presentes e que podem ajudar essa pessoa a não desencadear um processo ainda mais adoecedor, ainda mais sofrido. Então, a gente precisa buscar essa rede de apoio. A família é essencial, mas às vezes também a gente pode ter uma amiga, um amigo, às vezes é um vizinho que é cuidadoso. Eu já percebi, eu já conheci pessoas, por exemplo, que elas moravam sozinhas e a vizinhança tomava de conta, né? Dava esse acolhimento, dava esse cuidado, então a gente precisa trabalhar com essa rede de apoio, né? Uma outra coisa também que acontece bastante com relação à depressão é que muita gente, nem todo mundo que está deprimido chora. Às vezes as pessoas que estão em depressão não choram, mas elas são muito aborrecidas. Então são pessoas que você fala uma palavrinha e a pessoa já estoura, já explode, né? A irritabilidade, a irritação, ela fica muito mais frequente, e isso pode ser um sinal de que a pessoa não está bem também, junto com um conjunto de sintomas, né? As pessoas falam muito para a gente ver como que o sintoma pode estar presente em vários adoecimentos. Às vezes as pessoas falam que elas estão esquecidas, que elas estão com dificuldade de ler um livro, de assistir um noticiário, não porque é o noticiário do Covid, mas porque elas não conseguem se concentrar, escutou aquilo ali na mesma hora, já esqueceu. Então, essas questões do pensamento, essas alterações da memória, elas também vão estar implicando em alguns casos de pessoas com processo depressivo, né? Às vezes a pessoa era uma pessoa muito decidida e de repente a pessoa, tudo que vai fazer, não, tu escolhe, eu não vou mais decidir, deixa que tu resolve isso, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei se eu faço isso, se eu não faço. Então, as pessoas, elas ficam indecisas, né? E uma distorção da realidade com relação ao negativo. A pessoa olha para a vida e ela só consegue ver a parte negativa, a parte ruim, a parte sofrida. Por mais que você tenha vivido uma série de coisas bacanas, tenha vencido uma série de desafios na sua vida, você não consegue olhar para isso. Por isso que é importante, assim, ter esse cuidado em busca de um profissional. Porque muitas vezes a pessoa que te ouve, o teu amigo, por melhor que ele seja, por mais que ele queira te dar apoio, muitas vezes ele não vai ter esse conhecimento para poder, né, da forma apropriada. Ele não vai ter a capacidade profissional para isso, né? A capacitação para isso. Ele vai poder dar um suporte muito bom, mas ele não vai poder fazer esse outro papel, porque não é o papel dele na vida da pessoa, né? Então, a gente percebe isso. As pessoas com depressão, elas podem apresentar essa tristeza a maior parte dos dias, a perda do prazer. Então, as coisas que a pessoa gostava de fazer, ela não consegue mais fazer. Então, tinha gente que, por exemplo, gostava muito de sair, de passear, de ir às compras, de organizar a casa, e a pessoa, de ser professora, de ir na sala de aula e dar sua aula, e de repente a pessoa não dá conta mais de fazer, ou faz, mas isso tem um peso muito grande até que essa pessoa consiga realizar essa função, né? A falta de esperança, então as pessoas dizem assim que o que eu estou fazendo aqui? Eu nem vou tentar mais não, porque nada vai dar certo na minha vida. É uma ideia assim, de negatividade muito grande. As pessoas falam da questão da libido, a redução da libido. Então, às vezes o relacionamento íntimo, afetivo das pessoas, ele pode ser um pouco mais delicado se o companheiro não e a companheira não entender que isso não é uma falta de gostar do outro, tá? A questão do peso. Então, tem pessoas, Hernani, que em pouco tempo elas perdem uma quantidade de peso significativo.
E aí a gente precisa olhar para isso, porque a pessoa vai, assim, ela sente inapetência, ela vai perdendo o desejo de comer, né? A comida vai ficando sem sabor, não porque não sente o sabor das coisas, mas é porque não tem prazer com aquele alimento, tá? A questão do sono é muito comum. Assim, eu acredito que é um dos primeiros sinalizadores do adoecimento, e talvez por onde as pessoas começam a buscar os serviços de saúde, os acompanhamentos, é a questão do sono, das alterações do sono. Então, a pessoa que está deprimida, às vezes, passa uma noite inteira em claro. E essa pessoa, com certeza, ela não vai ter condições de ter uma rotina de vida legal no outro dia, adequada, porque esgota. Cada noite de sono a gente vai precisar de um tempo grande para repor, né? Muitas vezes a pessoa dorme e acorda toda hora, ou dorme cedo, mas acorda muito cedo, então passa, dorme 3 horas e acordou e pronto, cadê o sono? E ao acordar você fica pensando em coisas negativas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a alteração do sono, ela traz muitos problemas para a vida da pessoa, ela abre a porta para muitos outros agravos, inclusive com relação à depressão, né? A questão da baixa estima, muitas vezes as pessoas que estão no processo depressivo, elas não se gostam, não conseguem se gostar naquele momento, tudo que, se tinha uma coisa que comia, ou que vestia, já não tem aquele prazer, já não sente, assim, se arruma e era uma roupa que gostava de vestir, ou como gostava de se arrumar, e já não sente mais aquela alegria, já não se sente mais importante, já não sente que as pessoas gostam dele ou dela, né? Um sentimento de cansaço muito grande. Tá? Muitas vezes essas pessoas elas podem ter, para além da ansiedade, da depressão, uma questão da ansiedade associada, que é o transtorno misto, né? Nos casos mais graves, mais uma vez, as pessoas elas podem pensar em morte, elas podem planejar, e a gente precisa estar atento a isso, né? Tem gente que diz assim, fulano nunca deu nenhum sinal do que estava acontecendo. E geralmente as pessoas dão sinais de que elas não estão bem. O que acontece é que às vezes nós estamos com uma rotina de vida tão acelerada, que muitos desaceleraram agora Conta da com as pandemia. medidas de proteção, mas às vezes assim, as pessoas estão lá, reduziu, a produção no trabalho não consegue mais ter o mesmo rendimento no trabalho, não consegue mais se sentir alegre, não participa mais das coisas, está muito tempo sozinho no campo, né? Ou às vezes está com todo mundo, mas está só. E a internet fez muito disso também, né? As pessoas hoje, até para desejar um feliz aniversário, as pessoas mandam uma mensagem, as pessoas não ligam mais. Hoje já não pode ir lá, não deve ir lá dar um abraço, né? Mas a gente pode ligar, por que não faz uma chamada de vídeo? É muito mais gostoso, mas as pessoas já estão nessa rotina de isolamento próprio da tecnologia também, que elas acabam não se dando conta. E às vezes é importante, porque quando você liga, você olha a pessoa, você vê que expressão que aquela pessoa está. De repente a pessoa te diz, eu estou bem, e está com uma cara de tristeza. Então você começa a perceber, né? Porque o corpo da gente ele também fala, e fala muito, né? E aí, assim, são formas da gente poder ajudar as pessoas. É igual aquela história que afastou aproximou quem está longe e afastou quem está perto, né? E assim, O dilema do que tem feito a internet. e eu sou muito a favor da internet, sim, porque tem muita coisa bacana, Sim, mas sim, sim. a gente precisa ter, assim, uma dosagem de quanto que é benefício e de quanto que não é, para trazer um equilíbrio para a nossa vida, né? Tem pessoas que passam, assim, 20 horas do seu dia na internet, tira 4 para dormir. E Isso. aí, o resto da vida, né? Assim, uma coisa é você ter essa conexão e que agora é extremamente necessário, mas outra coisa é você ter a oportunidade de estar perto das pessoas e você não se conectar de verdade. É. Você não mostrar esse afeto, você não compartilhar. Às vezes as pessoas, assim, tem algumas pessoas que elas estão adoecidas por conta da tecnologia, né? A dependência tecnológica. E aí a pessoa passa o dia em casa com a família, mas passa o dia só porque está lá na internet, não está com os outros, né? Então a gente precisa ter um cuidado disso. As pessoas dizem muito também com relação à depressão, que é como se elas estivessem carregando o peso do mundo nas costas.
eu estou muito cansado, estou muito cansada. E aí, assim, a sensação é que você tem peso. Então, e fica muito mais difícil, a pessoa fica com os movimentos mais lentificados, e aí ela vai precisar de muito mais esforço para realizar as tarefas que antes ela fazia ou ele fazia de uma forma mais simples, né? É como se a vida estivesse mesmo perdendo esse sentido, a sensação de estar sendo abandonado, né? A gente precisa ter uma atenção também. Se na minha família tem casos de depressão, pais, avós, tios, primos, então a pessoa precisa ter um alerta a mais. Eu comecei a sentir determinados sintomas, então pode ser que seja. É importante eu estar atento porque a gente assim tem mais facilidade de desenvolver aquilo que já está na nossa no fator hereditário, na nossa questão biológica, tá? Então, os antecedentes familiares, eles são muito importantes para a gente pensar. É muito mais fácil a pessoa adoecer daquilo que já tem na história familiar do que de uma doença inesperada. Pode adoecer de uma doença inesperada? Pode. Mas o que mais que a gente vê? As pessoas com hipertensão, se você for buscar na sua história familiar, lá em algum lugar vai ter alguém. Diabetes, em algum lugar vai ter alguém. Você pode desenvolver outros, mas isso é um fator que chama atenção. Uma outra coisa, assim, que é bem interessante e às vezes as pessoas até insistem muito, elas vão para um acompanhamento psicológico, por exemplo, e elas dizem assim, eu quero fazer um exame, porque eu quero saber, eu estou com depressão, não é? Então eu quero saber onde que está localizada essa depressão. Elas costumam associar que se você tem um problema, você tem que está detectado ali por um exame de imagem. Então, se a pessoa fratura uma perna, você faz um raio-x, você faz alguns exames, você vai ter aquilo visível, né? Mas quando a gente está falando dos adoecimentos psíquicos, nem sempre eles vão ter essa questão de uma lógica presente em um exame, né? Então, não tem um exame específico para te dizer que você está com depressão, não um exame de imagem. Esse exame ele não vai te dizer. Tem muita gente, mas uma quantidade grande de pessoas que às vezes fazem exames, tomografias computadorizadas, eletroencefalogramas e outros mais para detectar, para diagnosticar um adoecimento psíquico e muitas vezes isso, na questão da depressão, por exemplo, isso não vai ser visível por esse caminho, né? A gente sabe que existem a questão do diagnóstico ele é muito pelo comportamento da pessoa. A gente sabe também que existem alguns outros tipos de adoecimento que eles vão facilitar sintomas como os da depressão, por exemplo, a anemia, o hipotireoidismo, a falta de vitamina B1 e B2, a menopausa. Então, algumas pessoas nesses períodos ou com esses adoecimentos, elas podem ter sintomas também depressivos. Tá? E aí é interessante a gente pensar. E então, assim, a gente vai entender que os sinais que podem indicar sofrimento psíquico, eles estão muito relacionados às mudanças significativas na vida da gente, né? Isso vai afetar a nossa convivência social, isso vai afetar a forma como a gente percebe esse mundo, né? O que acontece também, Hernani, e todos vocês que estão aqui conosco, é que muita gente camufla essa depressão com a questão do consumo de bebida alcoólica. Isso é muito sério. Eu ia lhe Tem perguntar isso. muitas... Eu ia lhe perguntar justamente isso, porque tem muita gente que, tenta ter aquele velho ditado, que vão afogar as mágoas, né? As mágoas. Aí toma cerveja, tá, aquela coisa toda, que muita gente se esconde realmente atrás da bebida alcoólica. E muitas vezes a gente sabe que não dá certo, até pelo fato de que se a pessoa precisar entrar no tratamento, ele vai tomar uma medicação que pode, né, causar um efeito colateral muito maior, justamente pelo cruzamento da bebida alcoólica junto com o antidepressivo, né? Eu acredito que é mais ou menos isso, mas tem muita gente que acredita que está andando por aí, que tenta esconder, às vezes nem sabe, né, doutor, que está com a depressão, mas pelo fato de estar bebendo e
se divertindo, às vezes fica parecido que está superando tratando aquela doença, conseguindo um êxito no tratamento, né? Infelizmente, assim, já há alguns anos atrás eu havia feito um estudo, uma pesquisa, inclusive, que é uma pesquisa de conclusão do meu trabalho de pós-graduação, com relação às pessoas que desenvolveram o alcoolismo em Barra do Corda e a dependência química. E a gente tinha uma boa parte dos participantes, eles estavam com depressão, e tinha um outro grupo de participantes que eles desenvolveram o alcoolismo ou a dependência química em função de tentar lidar com as emoções relacionadas à depressão. A pessoa tinha uma depressão e aí bebia ou usava algum tipo de droga para tentar lidar com as dificuldades da vida, e aí, em vez de resolver, porque a gente sabe que não vai resolver, né, vai trazer um outro agravante para a vida. Também a gente, assim, precisa alertar que não é todo mundo que vai ter problemas com a bebida. Tem pessoas que vão beber e isso vai ser muito tranquilo e a pessoa não vai trazer nenhum prejuízo. Inclusive, Mas a gente até curar, né, doutora? Não, aí também... Não. Mas existe, né, aquelas pessoas que às vezes nem receberam o diagnóstico, nada, que é uma coisa arriscada, né? Mas que conseguem, né, superar através, não só mas com diversão, com outro tipo de... E às vezes nem é diagnosticado, né, com a depressão. E consegue superar. Existe esse tipo de caso, não existe, doutora? Esses raros casos. Existem pessoas que vão conseguir, a gente entende assim, que vão conseguir dar um novo sentido para a vida, né? No geral, Hernani, a gente sabe que é uma situação um pouco mais delicada. Existem pessoas que elas têm, existe um tipo de depressão, digamos assim, que se chama distimia, em que a pessoa ela vai viver naquela tristeza, não é uma tristeza que a pessoa vai ficar de cama, acamado, não é uma tristeza que a pessoa vai deixar de trabalhar, mas a pessoa vai viver por anos sem identificar que está com aquela distimia, com aquela alteração do humor persistente, duradoura. Tem pessoas que vão ficar 2 anos com esse tipo de adoecimento, né? E assim, eu acho que quando a gente está acredito que quando a gente está com uma tristeza, às vezes, assim, essa tristeza, ela pode passar com muito mais facilidade, a gente vai dando outros significados para a vida. Na depressão, pode ser que alguém consiga? Pode, uma depressão leve, mas, no entanto, boa parte das depressões leves, que elas não são tratadas, que elas não são acompanhadas, elas vão ter um agravo, e aí sim, você não cuida da depressão leve, e aí você vai ter que cuidar de tomar medicação numa depressão moderada ou grave, que aí precisa de buscar um psiquiatra, precisa continuar o acompanhamento psicológico, porque isso vai trazer uma série de complicações, né? A gente também precisa ter um cuidado, porque a bebida, muitas vezes, assim, deixa as pessoas corajosas, deixa todo mundo rico, todo mundo corajoso, né? Todo mundo bonito, todo mundo feliz, mas depois vem a conta. Então, vem a conta. E aí, assim, ao longo do tempo, se a pessoa entender que vai beber para disfarçar a tristeza, ela vai continuar fazendo isso. Por um momento, isso pode dar uma falsa ideia de que está resolvendo, mas quando a pessoa vai acordar, de repente, além de ter o problema da depressão, ainda adquire um outro problema associado, que é o da dependência química, do alcoolismo, de outras patologias, né? Então, assim, também é muito importante que a gente procure o profissional adequado. Tem gente que diz assim, hoje em dia está muito comum, todo mundo é meio psicólogo, né? Meio psicóloga. As pessoas dizem que de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco, né? Uma brincadeira aqui para a gente poder descontrair. Mas, assim, essa questão da técnica, essa questão da escuta, isso é muito particular, isso precisa ser aprendido, porque senão, se a gente achar que qualquer pessoa resolve, ótimo, então eu vou no meu vizinho vai dar conta de identificar, né? A questão de tomar uma medicação e achar que vai resolver tudo porque está tomando a medicação, né? Mais tarde você vai ter complicações maiores, porque às vezes aquela medicação que você tomou era uma medicação que não era para a sua patologia, que não era para o seu adoecimento, e aí você vai ter outros problemas a mais, né? Acho que entender sobre a doença, entender sobre você, buscar esse conhecimento, ele faz uma diferença muito grande, tá?
A gente já falou sobre os tipos de depressão, né? E aí, assim, com relação ao que a internet traz para a gente, o isolamento não necessariamente significa solidão. A gente está nessa mudança da forma como a gente se relaciona com as pessoas, mas de repente eu posso estar isolada na minha casa, mas não estar sozinha. Eu consigo me conectar com as pessoas que estão perto de mim, eu consigo conversar e manter as minhas relações de amizade, né? E aí a gente pensa assim, que a internet antes ela já apontava para isso. Quantas pessoas que viviam em solidão antes da internet? A gente alertou muito, porque todo mundo foi meio que obrigado a viver essa situação de isolamento. Mas e antes? Quantas pessoas tinham que viver? Quantas pessoas que tinham a liberdade de poder estar em qualquer lugar que quisessem, e elas viviam nesse espaço de solidão, nesse espaço de afastamento, do pouco diálogo, né? Então, de repente, eu posso estar sozinha, estar preenchida com as relações que eu tenho, estar feliz com o que eu tenho, com a estruturação que eu tenho da minha vida, ou não. Eu posso estar rodeada de pessoas e, no entanto, estar só, né? Não estar vivendo o que as outras pessoas, está todo mundo feliz, brincando, conversando, e eu aqui triste, né? Sozinha, isolada, não me sentindo participante. Acho que acontece muito disso, né? O vírus, ele teve um lembrete valioso para a gente começar a pensar o que a gente estava perdendo com relação a isso, né? Tem algumas dicas aqui, algumas perguntinhas, Hernani, eu fui pensando do que é muito comum com relação ao autoconhecimento, né? O que eu estou sentindo? Disso tudo que está sendo falado aqui, do que foi falado de ansiedade em outro momento, o que eu estou sentindo? Será que eu consigo parar para olhar para mim, para me perceber? Porque se eu conseguir me perceber, isso vai ser um passo muito mais fácil para eu dar. Não que seja fácil buscar o tratamento, porque ninguém quer ter um diagnóstico de um adoecimento, ninguém quer estar doente. Mas é muito mais fácil quando eu identifico que eu sei que eu preciso, do que se eu não conseguir perceber que eu preciso. Todo mundo diz que fulano precisa de fazer um atendimento psicológico ou de procurar um psiquiatra, mas a pessoa não consegue se perceber nessa situação. Mas é igual aquela história que a gente falou ainda agora, era justamente essa questão. Por exemplo, a pessoa às vezes percebe, mas acaba fazendo a indicação daquela religiosa, né? Diz, procura, você tem que ir mais para a igreja. Então, seria mais ou menos um conselho que a senhora tiver, uma dica que você está dando, que a senhora está dando, doutora, de quando acontecer isso, a fazer o reforço do religioso com a questão profissional, clínica, não é isso? Sim, sim, com certeza. E também de buscar se conhecer, né? À medida que eu sei quem eu sou, como é que eu reajo, eu tenho muito mais qualidade de vida, muito mais saúde mental, saúde emocional, né? Eu costumo dizer também, Hernani, as pessoas quando elas me procuram em função de casos depressivos, elas olham, e como eu estava comentando, elas só olham para o negativo, elas não conseguem ver algo bacana na vida. E geralmente, sempre que eu questiono assim, vem cá, mas assim, em algum momento da sua vida, você já passou por algum momento difícil? Quem é de nós que nunca passou por algum momento difícil, né? Porque quando você está vivendo uma situação difícil, você acha que nunca vai sair. Você acha que nunca vai acabar. O sofrimento é tão intenso que a pessoa tem a ideia de que vai permanecer naquele sofrimento, né? Mas passa. E fica muito mais fácil de passar se você conseguir ter um cuidado do jeito que você tem com o corpo, do jeito que você se arruma no dia a dia para ir trabalhar, para realizar as coisas, do jeito que você tenta ser um bom profissional, né? Se você conseguir olhar para você, você vai perceber que à medida, com o tempo, com o acompanhamento, as coisas vão passar. Não tem um remédio mágico que vai fazer passar de hoje para amanhã. Quem prometer, de hoje para amanhã, você está doente hoje, amanhã você já vai ficar bem, está mentindo. Porque não existe. Né? Não existe como você trabalhar com a emoção sem fazer a pessoa conseguir refletir e te dar esse resultado mágico. Tá? Então, assim, geralmente quando a gente faz essas perguntas, quando eu faço essas perguntas, as pessoas dizem sim, eu já passei. Né? E aí, assim, a pessoa começa a recordar de que passou. Então, essa outra situação que também é muito difícil, quando ela viveu em outro momento, ele viveu, ele também achava que não ia acabar, que não ia passar, que não ia vencer. E aí eu acho que isso fortalece,
né? A gente conseguir ajudar a pessoa a recordar de outras vitórias que teve na vida, e a pessoa deixar de olhar só para aquilo que está ruim, começar a viver outras coisas também importantes, né? Geralmente as pessoas dizem assim, eu achava que eu não conseguiria, né? Mas a vida da gente continua. E se a gente tiver os devidos cuidados, se a gente tiver o suporte familiar, das relações de amizade, isso vai conseguir ser resolvido, estabilizado, seja com acompanhamento psicoterápico, seja com acompanhamento psiquiátrico ou com os outros profissionais, de uma forma muito mais fácil, né? Mas assim, eu só vou dar esse cuidado para a minha saúde mental se isso tiver importância para mim. Às vezes as pessoas, elas dão muita importância para o sapato, para a roupa, para o carro, para a moto, para a bolsa. Vou arrumar minha casa inteira, a casa está maravilhosa, mas O a próprio pessoa corpo, às vezes, né? Quer muito manter autocuidado. um corpo sarado, bonito, e às vezes esquece da saúde mental. Mais ou menos isso, né, doutora? E aí tem muita gente que diz assim, eu não vou para o acompanhamento psicológico porque é muito caro, né? E aí, assim, qual é o valor que eu dou para mim como pessoa? Porque às vezes eu gasto isso com coisas muito mais simples e que vão se acabar. E se eu tiver qualidade de vida, se eu tiver saúde mental, quanto que isso é, de fato? Às vezes eu digo assim, eu não vou porque eu tenho que fazer outras coisas, e você gasta isso, em vez de investir em você, você gasta isso com coisas que não vão te dar esse retorno. É muito legal você comprar um carro novo, mas aí com o passar do tempo, você perde aquela alegria daquele carro novo, né? Você comprou uma roupa, uma bolsa, um calçado aí para as mulheres que gostam muito, mas com o passar do tempo, aquela roupa perde um encanto, né? Agora, se você cuida de você, isso te dá um retorno, assim, de uma grandeza imensa, né? E aí a gente precisa começar a validar os nossos sentimentos, a gente precisa começar a cuidar da gente, né? E ver assim, eu também gosto de que as pessoas comecem a pensar o que você fez em outra etapa da tua vida que você se sentiu triste. Como é que você conseguiu? Tem gente que diz assim, eu tive uma depressão há 10 anos atrás, agora eu estou passando por outra depressão, né? Assim, o que você fez naquela época que você venceu? Como é que você conseguiu? Né? Porque você começa a ativar na pessoa os recursos internos dela e aí ela começa a lidar melhor e a buscar outro caminho, porque também percebe que já aconteceu de vencer uma vez, né? Usar aquelas habilidades que ela tinha usado no passado, gerenciar essas emoções, isso é muito bacana, né? Buscar o acompanhamento do profissional de saúde, as estratégias utilizadas, se elas não forem suficientes, então você precisa, às vezes, de uma equipe multiprofissional para lidar com determinadas situações, né? Lidar melhor, ajudar a pessoa a lidar melhor com essas perdas. A gente, por exemplo, sabe de algumas situações que têm um efeito recorrente tardio, em pessoas que vivem um luto patológico. Quanto que esse luto é patológico? Uma pessoa que passa 2 anos, 3 anos vivendo um luto, não estou falando de não sentir saudade, não estou falando de não sentir a falta da pessoa que perdeu, mas uma pessoa que, por exemplo, passa 3 anos vestindo preto porque perdeu alguém e não veste uma outra cor. Não é que a pessoa não possa gostar de preto, mas eu estou falando de um excesso, de algo assim que você precisa elaborar. E esse tempo do luto é um tempo de elaboração, que ainda é muito diferente nesse momento que a gente está vivendo hoje. Mas, assim, a partir do momento que você viveu aquela fase difícil, você vai dando um novo significado. Você vai lembrando de momentos bons que você viveu ao lado da pessoa, da amizade ou do relacionamento. Então, isso vai dando um novo sentido para a sua vida, tá? Então, o luto patológico é uma pessoa que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos em torno daquela pessoa que morreu, sem conseguir dar um novo sentido para a vida, sem conseguir significar, trazer as lembranças boas, isso está falando de um adoecimento grande, né? As dificuldades de adaptação, o estresse pós-traumático também. E tem umas perguntinhas aqui, Hernani, para que os nossos ouvintes, os nossos participantes, eles possam pensar. Nesse último mês, nesses últimos 30 dias, você se sentiu incomodada por estar, ou incomodado por estar deprimido, desanimado ou sem esperança?
né? É um sinal aí de alerta, se for juntando com outras coisas. Durante esse último mês, você se sentiu incomodado em ter pouco interesse ou sentir pouco prazer em fazer as coisas? Você foi perdendo o prazer de fazer as coisas que você gostava, né? Você tem se sentido com pouca energia, com pouca disposição para as coisas? E a confiança? Você tem se sentido menos confiante em você e no que você faz? Você tem dificuldade de se concentrar? E como é que está a tua alimentação? Teu apetite, você vem perdendo a vontade de se alimentar, você vem perdendo peso, né? Acho que são, assim, alguns pontos para a gente começar a olhar para a gente e a gente ir identificando algumas coisas. A gente sabe também que tem, a gente sempre falou aqui dos cuidados, e aí eu queria também lembrar que tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é onde as pessoas podem ligar para o 188 e eles podem ter um atendimento, uma escuta lá, né? A gente sabe que hoje em dia tem muitos profissionais fazendo atendimento online, o atendimento psicológico está disponibilizado online, o atendimento médico, tem muitos profissionais psiquiatras, que eles estão fazendo esses atendimentos online, né? Nos casos moderados e graves, de depressão moderada e grave, é muito importante que tenha um acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, às vezes vai precisar de até outros profissionais, e tem os centros de atenção psicossocial, que também são um espaço disponível para a ajuda das pessoas que estão passando por um processo depressivo. Eu acho que é um pouquinho disso, né? E aí eu queria ver a questão de se tem dúvidas, ou você, Hernani, também, o que você tem de dúvida aí sobre... Eu vou primeiro, viu, doutor? Eu vou ler aqui o que o pessoal está falando, tá? Sim. Tem o pessoal pedindo seu contato, viu, doutora? Já aqui. Tá joia. Dizendo... Tá joia. Então, gente, vou passar logo agora e a gente lembra no final. 981 23 7750. E tem o Instagram, o Facebook é Surama Moraes, então é muito fácil de achar. E aí o 981 23 7750 é o meu contato direto, tá? Para quem precisar falar comigo, é o WhatsApp também, fique à vontade. Tem muitos que estão participando aqui, muitos não, alguns, estão dizendo para deixar o seu contato, estão dizendo que anda muito deprimida. Aí já tem algumas pessoas já dizendo, super indico a doutora, é uma excelente profissional, parabéns, doutora Surama, um tema muito importante. Ótimos esclarecimentos, né? É importante a moça que disse, nossa, eu tenho todos esses sintomas, então eu acredito que ela vai entrar em contato com a senhora. Sim, e assim, a gente precisa cuidar, porque aquilo que é pequeno, se você não cuida, cresce. Exatamente. É importante a gente ter esse cuidado. Uma outra é o Bened Ferreira, está dizendo excelente temática, parabéns a todos os envolvidos. Aí tem a Lu, que botou, precisamos evitar que os relacionamentos fiquem superficiais à base apenas de mensagem, né? Que foi, eu acho que ela se relacionando à questão da internet. Algo assim que tem complicado demais a vida das pessoas, e essa ideia de vazio. As pessoas, elas têm se sentido muito vazias porque o contato está sendo muito superficial. Outro dia, alguém comentou na rua e dizia assim, eu não posso nem falar que eu estou triste, porque se eu falar que eu estou triste, ninguém vai ouvir, porque ninguém quer ouvir falar de tristeza, né? Assim, que ponto que a gente chegou das nossas relações que não tem esse espaço mais de escuta, né? É isso. Aí porque quando alguém começa a falar da tristeza, Hernani, você lembra da sua tristeza, aí para não lembrar da sua... É verdade, aí começa os dois chorar juntos, né? Aí você não deixa nem o outro falar, mas assim, é muito sério. Eles não chamam fulano não, que ele só fala de tristeza, né? Tem gente que diz assim, né? E acaba assim, estigmatizando, acaba excluindo aquela pessoa que está sofrendo, né? Exatamente. Quem já conviveu com pessoas que já teve depressão, entende muito bem isso que a senhora está falando. Você é ótima, parabéns.
Obrigada. Valmélia Verdade, boa noite. Arlete Rodrigues também está assistindo. Buscar uma boa profissional é essencial. Aí tem uma pergunta, viu, doutora? Quais atividades Sim. podem ajudar a superar a depressão? A primeira coisa, assim, é que a gente não tem uma receita mágica, né? Acho que o primeiro ponto é, como a gente vem falando, a importância do autoconhecimento, Uhum. de repente, assim, de tentar fazer alguma coisa. Ah, mas eu não estou sentindo, eu gostava de planta, eu não estou sentindo vontade de cuidar da minha planta, mas eu vou tentar fazer de novo e ver o que que isso mexe comigo, né? Ah, eu gostava de ler um livro, eu não vou conseguir ler a página toda, mas o que que eu consigo ler, né? Acho que evitar de ficar só também, porque às vezes a pessoa tem o costume de se isolar nos quartos, de se isolar em casa. Quem mora só, isso ainda é muito maior o risco, o perigo. A gente fica alerta aí para essas pessoas que moram só, para a gente estar ligando de vez em quando, fazer uma chamada de vídeo para a gente perceber como é que essas pessoas estão. Eu acho que é buscar fazer assim, do que me dava prazer, eu tentar fazer de novo. Não é que isso vai resolver, acho que o que vai resolver é a gente entender o porquê. E isso é uma resposta muito particular de pessoa para pessoa. Mas quando eu começo a descobrir o porquê que isso está causando essa tristeza em mim, essa depressão em mim, eu posso modificar, né? E aí eu vou conseguir ter uma vida muito mais satisfatória, eu vou conseguir dar um sentido novo. E às vezes eu vou conseguir descobrir coisas novas. De repente tem gente que é muito prático, muito racional, e de repente se vê um artesão, porque no período de depressão conseguiu começar a construir outra coisa, começou a dar um outro valor, mas isso tudo é uma construção, não é uma coisa rápida, né? Não tem uma receita. Quem prometer para vocês uma receita rápida, faz isso que resolve, não é assim, né? É um processo. Às vezes, assim, a gente precisa tocar na dor para poder seguir. Mas aí quando você toca na dor, e é por isso que às vezes as pessoas demoram ir para um acompanhamento psicológico, porque não quer mexer naquilo que está ali, porque machuca. Mas quando você mexe e resolve, entende e pensa sobre aquilo, aí você tem a oportunidade de se libertar. É libertador. Pois é. Então, doutora, aqui tem outro pessoal que está aqui. Elielson Ferreira Espíndola, né? Tá dizendo, olha, doutora Surama, seu amigo doutor Ricardo, dentista, mandou um abraço para você. Ai, que ótimo. Um Ele passou o abraço, endereço da gente. live e eu estou assistindo. Doutora, eu acho que né, assim, a gente, como também curioso, né? Voltando para o assunto da procura, que eu acho que é o principal que a gente tem que tratar aqui, é a questão da procura, da busca de ajuda, né? Sim. Então, eu acho que, inclusive eu vi um comentário aqui que a moça que estava assistindo aqui diz, olha, essa live foi feita para mim, tudo que está sendo falado, eu estou sentindo e já vou procurar ajuda, porque ela conseguiu identificar, né? Então, Prazeroso quando a gente consegue chegar na hora que a pessoa está precisando, né? exatamente. Quer buscar, mas não sabe o que é que está acontecendo. Possível. É igual aquela história que você está procurando uma palavra amiga e de repente você assiste um culto, uma missa ou um determinado programa de televisão que está um profissional fazendo um esclarecimento e você escuta justamente aquilo que você estava em dúvida, que você queria saber. Então isso que fortalece, às vezes fortalece. Não, isso me incentivou a buscar ajuda. Então, o se eu fosse lhe fazer, eu fiz uma pergunta ainda agora, mas a família, por exemplo, a família pode fazer um trabalho de identificação, pode incentivar, procurar o psicólogo antes da pessoa procurar, para tipo, tirar as dúvidas, isso seria importante. Por exemplo, se eu tenho um filho, só um exemplo, eu tenho um filho que eu percebi que ele está com alguns traços de início de depressão. Eu posso procurar o psicólogo antes, para conversar com o psicólogo antes, tirar minhas dúvidas, para poder saber como chegar no filho, para incentivar ele a procurar ajuda clínica, que às vezes também a gente sabe que a gente não pode obrigar, não vou obrigar o filho a ir para o Sim. psicólogo por conta disso. O que seria
Qual seria uma alternativa para isso? Então, assim, é muito comum, às vezes, assim, o esposo quer levar a esposa, ou a esposa quer levar o marido não consegue perceber, o outro não consegue perceber que está precisando desse apoio, ou ele até percebe, mas não dá conta, porque às vezes as pessoas elas não vão buscar porque elas não têm força de só, né? E às vezes, assim, é muito comum também na questão dos adolescentes, que quem busca esse acompanhamento psicológico para os filhos sejam os pais. E aí, assim, existe uma questão de que essa consulta, ela não necessariamente ela vai ter que ser com aquela pessoa, se naquele momento aquela pessoa não consegue se identificar. Então, a pessoa, é muito comum da família ligar, algum familiar ligar e marcar para fulano, mas fulano, não sei muito bem como é que eu vou levar fulano, porque fulano não aceita, né? E aí depois você vai fazendo um trabalho relacionado a isso, você pode fazer escuta daquela pessoa, daquele familiar, né? Tem determinadas situações que é importante que a pessoa já está em acompanhamento, mas é importante que tenha um suporte familiar maior. Então, você fala para o seu cliente que eu falo, no caso, para o meu cliente, que eu vou precisar convidar a família, convidar o esposo, a esposa ou os pais para poder tratar desse suporte psicológico e fazer as orientações necessárias. Porque, às vezes a família faz tudo o que pode, mas às vezes ela faz o que ela acha que é melhor e nem sempre quer dizer que aquilo é o melhor, né? E aí a gente consegue alinhar o que é importante para aquela pessoa do ponto de vista da família, do ponto de vista psicoterapêutico e para essa pessoa seguir. É muito comum que outra pessoa busque. É muito bom quando a pessoa consegue se identificar, consegue se perceber e buscar. Mas quando isso não acontece, pode ser que essa demanda venha através de um familiar. E aí você vai fazer um trabalho relacionado a trazer essa pessoa para o atendimento e ajudá-la a perceber da importância daquilo na vida, né? E aí tem muita gente que fica e faz e fica bem. Né? Graças a Deus, né? Graças a Deus que A gente consegue dar E esse se suporte. fosse fazer uma estatística, doutora, de recuperação, eu sei que é difícil falar, mas tipo, com o diagnóstico antecipado, com a procura antes e com... Tem uma questão de um tempo, por exemplo, o pessoal que me procura mais cedo, eu consigo, dentro de tantos meses, resolver o problema com mais... o problema, tento, pelo menos amenizo. Entendeu? Olha, Hernani, assim, é muito delicado a gente fazer uma estatística, porque não depende só do querer do profissional, da experiência do profissional, depende de uma série de coisas, inclusive depende do querer do cliente. Muitas vezes você atende uma pessoa, essa pessoa já identificou o que faz mal, mas essa pessoa não consegue se desvencilhar daquilo. Então, assim, chega um momento que você tem a oportunidade de escolher, olha, eu já vi que isso aqui está me fazendo sofrer, mas eu vou continuar com isso aqui. E é um direito do seu cliente fazer as escolhas, porque é para a vida dele, né? Mas já conseguindo perceber a dimensão daquilo. E outras pessoas dizem, tá, eu percebi que essas coisas tais, elas me fazem sofrer e eu vou dar um novo significado, eu vou seguir, né? É lógico, a gente sabe que quanto mais cedo você busca, mais cedo você tem a oportunidade de resolver as suas questões. Só que cada um vai ter o seu tempo. A Surama tem o tempo dela, o Hernani tem o tempo dele, os nossos participantes aí, cada um vai ter o seu tempo, porque às vezes o mesmo motivo que faz um adoecer, ter uma depressão, e faz o outro adoecer, pode ser até o mesmo motivo, mas para cada um vai ter um peso diferente. Para um vai ser uma depressão leve, para o outro já vai ser moderado. Então, é muito relativo, né, nesse ponto. A doença da mente, né, da psicológica, ela tem o mesmo procedimento, a mesma procedência da doença, como qualquer uma outra doença do organismo, né? É o que dá para entender, é o que a gente está entendendo, pelo menos é o que eu estou entendendo. E que é justamente isso, por exemplo, o tratamento de um câncer, né? Quanto mais cedo identificar, a maior possibilidade de que a pessoa consiga fazer um tratamento e se recuperar, não é isso? E a gente sabe que o nosso corpo influencia o nosso emocional e o nosso emocional influencia muito mais o nosso corpo. Então,
tem de dados científicos também, Hernani, é, por exemplo, as pessoas que elas têm uma doença autoimune, lúpus, câncer, outros problemas assim dessa ordem, essas pessoas, se elas não cuidarem do seu emocional, se elas não estiverem bem emocionalmente, a doença já fragiliza a pessoa. E se elas não buscarem esse suporte psicológico, tem muitas pessoas que vão agravar. Então, tem profissionais que eles dizem muito claramente que o estado de saúde físico de determinadas pessoas se tornaram muito mais vulneráveis e debilitados porque o emocional afetou de uma forma tão significativa e que às vezes a pessoa ela falece não da doença inicial, assim, não falece, por exemplo, do lúpus, do câncer ou de outra doença autoimune, mas falece por conta de um episódio depressivo que se agravou com o surgimento da doença, né? O nosso corpo, ele não tem como, ele está muito interligado, mente e corpo, e aí o que acontece na nossa mente afeta no corpo. Quando a gente falou da questão da alimentação, você está sentindo das suas emoções, vai fazer você perder o apetite. E tem gente que passa muito tempo sem se alimentar, muitos dias, ou alimenta de uma forma muito pequena, insuficiente, né? Isso vai debilitando aquilo que é do emocional, vai debilitando o teu corpo, porque a pessoa que não come direito, ou que não está se alimentando, vai, com pouco tempo, ela vai começar a demonstrar. Você percebe a perda de peso na pessoa, você percebe a fisionomia, você percebe o significado disso para a pessoa. Acho que a família ela precisa estar muito atenta a esses sinais também que eu te falei, porque às vezes, assim, quem está deprimido, dependendo do estágio, se é moderado ou se é grave, essa pessoa não vai dar conta de ir. Vai ter que ser alguém que leve. Entendi. Essa pessoa já está tão desanimado, tão sem esperança com a vida, que não vai dar conta. É aquela situação de estou carregando o mundo nas minhas costas, então fica muito pesado. E a gente precisa aprender a compartilhar. A depressão é o mal do século, né? Como já o pessoal já vem dizendo, né? Então, doutor, é um problema recorrente, porque a gente vê nos comentários, né? Praticamente Sim. todas as pessoas se referem a alguém que conhece ou que passou por algum tipo de situação parecido com o que a gente tem, que a senhora tem comentado aqui, né? Fazendo esse esclarecimento dos sintomas, né? Dos sintomas iniciais da depressão, que é muito importante as pessoas saberem para que aconteça justamente o que a gente está debatendo agora, que é a procura do atendimento precoce, que é para a gente poder fazer o tratamento para ter um êxito mais rápido e evitar que aconteça tem a depressão profunda, né? Existe esse termo, né? Que é a depressão profunda, onde a pessoa se tranca realmente. Existe uma depressão, assim, uma depressão que ela é tão grave que a pessoa, ela não fala, que a pessoa ela fica acamada, que a pessoa tem um olhar vazio, é como se assim, eu não estou aqui, né? E aí, isso assim, a gente está falando saúde. Isso a gente está falando do quanto que é delicado. E aí, quando a gente chega a esse estágio da depressão, né, e compromete tanto, ela vai comprometendo aos poucos, mas quando chega a esse estágio, a gente já está falando de uma depressão que provavelmente é uma depressão grave. Está comprometendo muito mais, está comprometendo a vida da pessoa como um todo. Acho que é isso. Ficou sem o som. Desculpa, é que eu desliguei o microfone aqui para poder esfriar, tá? Tudo bem. Doutora, a gente está chegando agora com 1h15 de live, né? Eu acredito que os temas mais recorrentes, né, mais importantes já foram, não sei, né? Eu estou lhe perguntando. Mais uma vez queria agradecer, né, a todos que participaram. Não sei se a senhora já terminou, tô só... Sim. Eu estava só aguardando. A nossa live foi bem proveitosa, a gente teve um pico aqui de 50 pessoas participando conosco, né? Para mim, bom, obrigada a todos. Para a senhora também, que eu creio que é uma pessoa tira um pouquinho do seu tempo para participar e ouvir algumas informações
importantes sobre alguns temas, e hoje o tema foi depressão. Só reforçando, agradecendo o pessoal do Simproecema, né, que teve a iniciativa de compartilhar, de fazer essa live, de promover essa live com os temas falando de psicologia, né, que é o que tem afetado os professores, aliás, todo mundo, mas os professores, foi mais direcionado para os professores, né. Agradecer mais uma vez, agradecer a senhora pela sua disponibilidade também e os esclarecimentos que são extremamente importantes, foram todos extremamente importantes, as pessoas participaram conosco, né? E o canal vai estar sempre aberto aqui para a senhora, na hora que a senhora quiser, a senhora pode, a gente pode decidir temas para a gente poder estar esclarecendo, né? E fique à vontade para fazer suas considerações finais. A joia, eu queria realmente, assim, parabenizar também o Simproecema, porque é um momento muito rico, né? Às vezes, assim, a internet, ela traz uma facilidade muito grande da gente poder se comunicar. Se a gente souber aquele lado positivo da comunicação, né? A gente está se ligando com pessoas de várias cidades, a gente está se conectando, a gente está podendo contribuir com um pouco do conhecimento a respeito desse tema, por exemplo, que é a depressão. E aí, assim, eu fico muito feliz de saber que tem muita gente participando. A gente sabe que é uma segunda-feira, né? É um dia, assim, que geralmente é mais atarefado para muitas pessoas e, no entanto, vocês estão aqui disponibilizando o tempo de vocês para escuta. Muito obrigada a todos vocês, né? Eu fico feliz de poder contribuir, né? Agradecer a professora Andréia, lá do Simproecema de Genipapo dos Guias, o professor Cláudio, representando o Simproecema de Barra do Corda. Um abraço para a professora Sandra. A professora Sandra, ela diz assim, eu só fico nos bastidores. É um amor de pessoa. Então, agradecer a todos vocês que tiraram esse tempo para estar aqui conosco. E aí, para lembrando, né, para as pessoas que pediram, pode ligar no 981-23-7750, tá? É o meu contato. E deixa um abraço. Muito obrigada, Hernani, né, pela sua parceria, por todo esse aparato tecnológico que você consegue fazer aqui para a gente, né? É sempre muito bom estar aqui no canal Web BDC. Isso. Só antes da gente concluir aqui, eu queria fazer um convite, tá? Inclusive para a senhora também, viu, doutor? A gente, na próxima quarta-feira, vai estar fazendo a live Por que Quero Ser Vereador? Vai ser, na verdade, o objetivo é bater um papo, como eu já falei no começo, mas só reforçando. A gente vai bater um papo com todos os candidatos a vereador de Barra do Corda. Só que a gente vai iniciar com os que são marinheiros de primeira viagem, o ditado popular, são os marinheiros de primeira viagem, ou seja, os que estão concorrendo pela primeira vez ao cargo de vereador. São pré-candidatos ao cargo de vereador aqui em Barra do Corda. Então, dia 24 agora, né, quarta-feira, às 8 horas da noite, eu vou estar conversando com o Ricardo Milhome, que foi o primeiro convidado. Eu já tenho a agenda aqui praticamente toda cheia, viu, doutora? Dos tá certo. A procura tem sido muito interessante, muito boa. Inclusive, até falei para ele, olha, eu não vou fazer uma sabatina, eu não vou sabatinar, eu vou fazer um bate-papo, que é para a gente poder, algumas pessoas, é uma oportunidade para as pessoas também conhecer um pouco Sim. da vida dos pré-candidatos, para poder também contribuir para a Barra do Corda, poder formar a ideia de como é que vai votar nos candidatos. Então, como eu falei naquela hora, a gente vai iniciar com os marinheiros de primeira viagem, depois a gente vai para os que já concorreram outras vezes, ou que já foram vereadores, estão concorrendo de novo. E, por último, eu vou agendar com todos os que estão, os 17 que são vereadores e que provavelmente irão concorrer novamente ao cargo de vereador. Então a senhora também é convidada a assistir conosco aqui do canal, tá? Tá joia. O WebBDC, essa próxima live de quarta-feira, viu, doutora? Tá joia. Então, gente, eu agradecer mais uma vez a todos que ficaram conosco até agora, né? Essa live foi muito proveitosa, muito bacana. Estou muito feliz por ter contribuído de alguma forma junto com a doutora, evidentemente, para algumas pessoas identificarem essa situação, que agora vão procurar, né, a ajuda profissional, inclusive para pegar o contato da doutora Tsunami. Então, gente, boa noite. Mais uma vez reforçando, quarta-feira a gente vai estar aqui. Você que está ainda online ou está assistindo ao vivo aqui,
aproveite, se inscreva no canal, deixe o seu like aí pra gente, que é muito importante, né? E indique nosso canal, que é falando de Barra do Corda. Inclusive, essa próxima semana a gente vai estar divulgando alguns vídeos aqui da cidade. Eu fiz alguns takes aí para poder fazer um vídeo, porque as pessoas gostam dos vídeos aqui que mostram imagens de Barra do Corda. Então, na próxima semana a gente vai estar fazendo um vídeo muito bacana. Eu vou estar postando aqui no canal um vídeo falando de Barra do Corda com imagens novas e sensacionais que eu consegui fazer durante essa semana passada e ainda vou fazer algumas nessa semana, tá, doutora? Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau, Hernani. Tchau.